Quem trouxe Bíblia, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel, tem na Bíblia, viu, gente? Capítulo 6, Daniel faz parte da galeria dos profetas, né? Tem os maiores e tem os menores. Eu não discrimino ninguém, eu acho que todos eles são tremendamente assim usados por Deus. Mas, segundo a teologia, profética, ela diz que ele faz parte da galeria dos profetas maiores. Capítulo 6, verso 10. Quem achou, diga amém. Daniel, pois, quando soube que a escritura, o edito, estava assinado pelo rei, entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, repete comigo, em cima, no seu quarto, onde havia uma janela aberta, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram até o rei, foram juntos, e tendo achado Daniel a orar, a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: o senhor por acaso não assinou um interdito, que por um espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram: ó rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, determinou consigo mesmo livrar Daniel até o pôr do sol, e se empenhou para salvar. Então aqueles homens foram junto ao rei novamente e disseram: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, há de te livrar. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nem instrumento de música, fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa até a cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serve tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei alegrou-se sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque ele creu no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes migalharam todos os ossos. Amém, amados? Pode sentar aí. A
Até criança conhece a história. Até criança. E acha engraçado. Acha bonitinha a história. Daniel na cova dos leões. Isso faz parte da história bíblica. Ela é importante a gente contar isso para as nossas crianças. É importante a gente entender que as Sagradas Escrituras, ela tem o propósito do ensino, da correção, da exortação, da salvação, através daquilo que o Senhor permitiu que estivesse escrito na Bíblia Sagrada. Eu não vou falar sobre os leões, não vou falar sobre o rei, não vou falar sobre a cova dos leões, não. Hoje eu queria trazer uma palavra sobre a igreja. O desejo de Daniel, quando ele soube do edito, e o edito na verdade foi uma armação daqueles homens, para achar um jeito de colocar Daniel contra o sistema de governo. Então eles elaboraram lá no Congresso, uma medida provisória, e levou para o rei, e essa medida dizia o seguinte: rei, tu és o Deus dessa terra, tu és o Senhor, nós amamos o seu comportamento, a sua postura e o seu modelo e formato de governo, Deus. O Senhor é o cara, o Senhor é aquele a quem nós devemos devoção. E nós fizemos esse edito aqui, esse decreto, queria que o Senhor assinasse. O rei dá uma olhada, o rei se sente lisonjeado, porque ali está dizendo o seguinte: ninguém, nesse período de 30 dias, deve falar com outro Deus, orar a outro Deus, buscar seja lá qual for outra entidade. Se precisar conversar, se precisar de um conselho, não deve buscar a Deus nenhum, mas tudo isso pensando em Daniel. Se precisar, tem que falar com o rei, porque o rei é o Deus. Ele faz parte agora do segundo período de cativos de Israel, que estava na Babilônia, e agora não é mais Babilônia, é a cidadela de Suzã. Agora são os medo-persas que derrotaram o Império Babilônico, e agora é a segunda parte do cativeiro de Israel. Daniel vai passar praticamente por todos eles. Então, o que acontece? O que está escrito no edito, no decreto? Que ninguém deve orar, buscar Deus, acender vela, ir em bezendeira, buscar cartomante, tarô. Ninguém deve ir na igreja, ou ir na igreja não. Ninguém deve fazer culto de oração, orar ao seu Deus. Não pode. Se fizer, vai para a cova dos leões. O senhor gostou do edito? Gostei. Tem que vir falar comigo? Tem que vir falar com o senhor. Tem que buscar o Senhor? Tem que buscar o Senhor. A solução está em mim? A solução está no Senhor. Beleza. Eu assino. Isso tudo era uma armação, porque aquilo seria uma prisão para Daniel, aquilo seria uma penalidade muito alta, muito grande, muito forte, para um homem de Deus que orava 3 vezes ao dia. Aquilo na verdade era uma armadilha. Aquela questão do elogio, aquela questão do engrandecimento do rei, na verdade era uma isca, porque na verdade eles não queriam, na verdade o que eles queriam era pegar Daniel como a presa. Eu estava lendo isso aqui, eu falei, meu Deus, e agora como Daniel vai resolver essa parada? E a palavra do Senhor diz que Daniel, ele sobe para o seu quarto, e ele tem a janela dele voltada para Jerusalém, e na janela dele, ele se ajoelha, e olhando para a janela que está na direção de Jerusalém, ele ora 3 vezes ao dia, ele clama, ele busca misericórdia no Senhor, ele consagra, ele apresenta, ele intercede pelo povo de Deus que está em Suzã,
na região dos Medo-Persas. É o trabalho dele, ele tem essa intimidade com Deus, mas agora ele não pode. Na verdade, quando Daniel ele ora olhando para Jerusalém, qual que era o desejo de Daniel? O desejo de Daniel não era estar dentro de um quarto, olhando pela janela e orando, apontado para uma cidade, para a cidade santa. O desejo de Daniel, na verdade, era estar na igreja. O desejo de Daniel era estar no templo. O desejo de Daniel era estar na comunhão. O desejo de Daniel era poder, né, sair da sua casa, caminhar até o lugar, né, de adoração, aonde se canta louvores, aonde se ora, aonde tem a comunhão com os irmãos e aonde se ouve a palavra. Esse era o desejo desse homem. Mas Daniel não pode, repete comigo, não pode. A vida de Daniel foi no lugar onde ele não pôde, mas ele não deixou, ele não esfriou a sua relação com Deus. Não posso ir à igreja, mas eu posso ser igreja. Eu vou repetir, eu não posso ir à igreja, mas eu posso ser igreja. Então eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar intercedendo, eu vou continuar fazendo o meu papel, porque foi para isso que Deus me chamou. Daniel se ajoelhava, orava, mas ele não podia estar na igreja. O grande desejo dele era estar. O sistema prendeu eles de uma forma, foram levados cativos ainda jovens, por Nabucodonosor, e eles se tornaram escravos. Escravo não tem vontade própria. Escravo não pode dizer, olha, domingo à tarde vou colocar meu terno e vou na igreja. Estou indo para o culto. Não, você é escravo. Se ele tivesse liberdade, com certeza ele estaria na igreja. Todos os anos, Jerusalém, de todas as partes de Israel, tem um compromisso no seu coração. Pelo menos uma vez no ano, visitar o Santo Templo, visitar a capital, visitar Jerusalém, e juntos na comunhão, poder adorar o Senhor. Então eu vejo esse desejo, e o Daniel aqui, ele faz algo que me chama a atenção. Ele ora voltado para Jerusalém. Quando eu estive num país árabe chamado Jordânia, eu perguntei para o rapaz lá do hotel, que no meu quarto tinha a lâmpada no centro do teto e tinha uma seta. Eu fiquei pensando, eu lendo a Bíblia, pensando, falei, o que será? O que significa essa seta? Eu muito curioso, eu não estava lá só para passear, eu estava para entender um pouco da cultura do árabe, eu já estava dentro de Israel, passei para o outro lado, para entender. Eu fui perguntar para ele. Ele falou assim, o senhor é muçulmano? Eu falei, não, se o senhor fosse muçulmano, o senhor sabia. Ele falou, eu sou cristão. Eu falei, então eu vou te explicar. Essa seta apontada no teto, aponta para Meca. É a capital do islamismo. É para lá que todo muçulmano, ele se ajoelha, coloca o seu tapete e ora. É engraçado que naquele lugar, quando você está viajando nas estradas, dá 3 horas da tarde, você começa a ver carros encostando na estrada, no acostamento. Eu vejo pessoas saindo do carro, abrindo porta-mala, pegando um tapete, se ajoelhando e voltados para uma determinada região e orando. Eu falo, meu Deus, como eu gostaria de ver a mesma vontade, a mesma aplicação, o mesmo desejo de servir a Deus e adorá-lo como esse povo, como essa religião, como esses adeptos. Hoje você faz uma campanha de oração, relógio de oração, um ano bíblico é uma luta, porque começam 100, não termina 20.
Esse homem, 3 vezes ao dia, ele ia para a janela dele apontada para Jerusalém e orava. Ele não podia ir na igreja, mas ele era igreja. Pastor, o que é igreja? Igreja é um organismo vivo que se movimenta com propósito na terra. Igreja não é isso aqui que vocês estão vendo. Igreja não é essas paredes que você visita todo domingo e às quartas-feiras. Isso aqui é o templo. Igreja é muito mais que isso. O propósito de uma igreja é ser missionária de Deus aqui na terra. A missão da igreja é proclamar o evangelho da salvação. E quando você proclama o evangelho da salvação, você está fazendo uma boa coisa. Quando você fala do amor de Cristo, você está de alguma forma movimentando o reino. Quando você, porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa boa, é algo que você está acrescentando na vida de alguém. Agora, se eu sou apático, se eu sou apenas se eu sou apenas um frequentador de igreja, se eu vou apenas pensando em mim, porque eu vou para o pastor não achar ruim, eu vou porque Deus no céu deve estar vendo, isso virou um ritual. E o que eu trabalho na IBP não é que isso aqui seja um lugar de ritual, isso aqui seja um lugar de adoração, isso aqui seja um lugar de comunhão, isso aqui seja um lugar de ensino, seja um lugar de aprendizado e seja um lugar de salvação. Que forme discípulos e vocês vá. Aí você é igreja. Aqui dentro você não é igreja. Você não é igreja. E vai. Igual aquele hino. Queima as carroças, afunda o barco e vai. Qual foi a missão que Jesus passou para a igreja, para os discípulos? Fique em Jerusalém até. Vocês fiquem aqui até às 9h20, às 9h15. Mas depois vai, gente. Não adianta esquecer o culto, o que foi aprendido, o que foi ministrado, o que foi pregado, o que foi, porque vem da parte de Deus. Eu recebo uma ordem do meu Senhor aqui dentro, chega ali fora, eu já não faço mais uso dela e eu não faço aquilo que Ele está me pedindo. A igreja é um organismo, não de movimento, espetáculo e performance. Mudou muito a cara da igreja. Século 21 mostrou uma outra igreja. Uma igreja acolhedora? Sim, uma igreja acolhedora, mas com interesses. Dinheiro é algo que tem transitado muito dentro de igrejas grandes. Mas fique sabendo, meu irmão, que ele deve ser o último assunto a ser discutido dentro de uma igreja. Porque a igreja ela foi aberta com um propósito de salvação. Deus enviará o socorro, o recurso e as coisas vão acontecer. Mas eu não posso esquecer da minha missão, do meu chamado. Eu não posso esquecer para que eu fui levantado na face da terra. Não foi para ganhar dinheiro, foi para ganhar almas. Você sabe por que o dinheiro fica? Os seus bens ficam, as escrituras vai ficar na gaveta, vai virar motivo de discussão e herança. Mas o que eu tenho para apresentar ao Senhor? Se um dia eu pertenci a uma igreja, se um dia eu fui comissionado por Ele, para levar o Evangelho, e não fiz. Pastor, como que eu levo o Evangelho? Como que eu consigo ser igreja? Primeiro, com testemunho. Porque a gente vê e a gente acompanha muita gente que quer pregar, muita gente que quer falar de Jesus, muita gente que quer doutrinar as pessoas, muita gente que quer fazer, quer acontecer, mas não tem testemunho, não tem histórico. Primeira coisa é testemunho. Muitos confundem a missão desse organismo vivo que é a igreja e faz da igreja uma instituição de bem-estar, de fama pessoal. A igreja não pode ser uma casa de show, onde as pessoas vão com expectativa de prazer. A igreja ela pode ser uma casa de choro, de transformação, aonde você fala, eu preciso melhorar.
O propósito do Senhor na nossa vida dentro de uma igreja é nos preparar. É nos preparar para ir, para pregar o Evangelho, para levar, libertação aos cativos, para curar enfermos, para expulsar demônios. Esse é o nosso trabalho. Porque senão, meu irmão, nós estamos montando, criando e gerando uma comunidade de crentes frágeis, de frequentadores, de clientes. Não era isso que vocês queriam escutar hoje, não? Mas na última hora recebi a notícia: pastor, você prega hoje. Eu falei: lascou. Porque a palavra que Deus me colocou no coração é para falar para a igreja. É uma palavra de ensino. E eu quero que você receba em nome de Jesus. A igreja, ela tem a missão de ajudar o povo de Deus para o ensino e para a comunhão. E como eu disse, o templo, ele tem um prazo de validade. Ele tem um prazo de validade e um tempo de duração. Daqui a um tempo nós não estamos mais aqui. Ou nós estamos num lugar maior, aleluia. Ou nós estamos num lugar maior, aleluia. O povo está devagar hoje, mano. Então, ou nós estamos num lugar maior, e o pastor está lascado, né? Que aumenta o trampo, aumenta o trabalho, aumenta os cuidados, tá? Ou não sei o que Deus vai fazer, mas isso aqui, essas paredes, ela tem um tempo, mas nós não. Nós vamos enquanto tiver um fôlego de vida, enquanto os nossos pulmões estiver funcionando, nosso coração estiver batendo, nós temos que ser a igreja. E a igreja o que é, meus irmãos? A igreja também, ela é uma casa de ensino para os nossos filhos, para as nossas crianças. Eu choro quando eu vejo que uma criança quer ir para a igreja, que uma criança precisa ser ensinada, e os pais não estão nem um pouco preocupados. Eu choro quando eu sei que tem uma família que está fazendo lambança, e as crianças estão pagando um preço alto. Mexeu com criança, mexeu comigo, eu fico desesperado. Porque às vezes eu falo, eu fico preocupado com fulano, mas é com pequeno. Aonde as crianças estão tendo hoje, no século 21, no ano de 2024, um ensino bíblico de Deus, não ideologia humana e moderna. Aonde estão falando de fato de Cristo, da cruz, da salvação, do reino, hoje para uma criança. E precisa uma criança hoje já começar a aprender a respeito. O que estão fazendo com os nossos pequenos? Você está mandando para a escola e começa a orar. Ah, pastor, mas não estão ensinando nada de errado lá. Mas as amizades, as interferências, as outras crianças, você sabe de lá, que tipo de lar está sendo formado essas crianças? Quando te dá, na boa, quem tem criança pequena que sabe, quando é que te dá uma tranquilidade, uma paz? Quando você vem para a igreja e a sua criança desce, você fala, ali está seguro, ali está blindado, ali verdadeiramente eles estão sendo ensinados na presença do Senhor. Aonde te dá segurança? Vamos agora fazer um evento top, acampamento da juventude, dos jovens. Você que tem filho adolescente, aonde você tem coragem, quando seu filho chega sexta-noite ou sábado, hoje eu vou chegar mais tarde, como fica seu coração? Você lá sabe com quem está andando? Num sábado vou sair com as minhas amigas, você deixa na boa, para não arrumar confusão, porque adolescente não é fácil. Mas como fica o seu coração? Agora quando fala, eu me inscrevi no acampamento de jovem desse ano, como fica seu coração? De boa, porque você sabe que ali vai ser bênção. Eu posso ter minha vida, alguém chega para mim e fala, pastor, eu posso ter minha vida mergulhada em Deus, sem precisar fazer parte de uma igreja?
Ouvi isso de uma pessoa que saiu daqui da igreja um tempo atrás. Eu falei, claro que sim. Você pode ter sua vida mergulhada em Deus, mesmo não fazendo parte desse organismo. Agora eu pergunto para você, jovem, seria essa a vontade de Deus? Eu sei que ela é a sua vontade, mas seria essa a vontade de Deus? Eu provo para você que não, porque a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de quem? Do Zé Maria? Não, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É a sua vontade, mas é a vontade de Deus? Amado, você quer ser bem-aventurado, você quer ser uma pessoa abençoada, você quer ser uma pessoa próspera, você quer ser uma pessoa feliz, você quer ser uma pessoa restaurada, faça a vontade de Deus. E pare de fazer a sua, porque a sua não presta, a de Deus é boa. A minha não presta, gente, mas a de Deus é boa, porque a minha, ela é impulsionada e levada pela carne, a de Deus não, a de Deus é espírito. E a palavra do Senhor diz que essa carne e o espírito tem briga todo dia. A palavra do Senhor diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. O Paulo mesmo ele diz, olha, aquilo que eu quero fazer, que eu preciso fazer, que eu amo, que eu sei que é de Deus, isso eu não faço. E aquilo que não devia fazer, quando eu vejo, já fez. Mais vale, eu respondendo para a pessoa, um dia na sua casa do que 1000 lá fora. Na casa do Senhor é tudo, meu irmão. Quem diz que para servir a Deus não precisa de igreja, para mim isso é conversa de desviado. Já está perdido. Precisa alguém abrir a cabeça dessa criatura e falar de Deus para ele de novo. Fala, tira essa preguiça do corpo, tira essa má vontade, tira os seus olhos daqueles que fizeram lambança e olhe para Cristo. Obedeça a palavra do Senhor. Nós fazemos parte. Por exemplo, na ceia, Jesus disse, quando vos reunir em meu nome, coma do pão e beba do cálice. Aonde, gente? Não é em casa, é na igreja. Quando vos reunir em comunhão, aonde, gente? Que a gente tem comunhão com os irmãos? É na igreja. Aqui nós fazemos parte de um precioso chamado, que é a igreja, que se encontra, onde a gente se encontra para comunhão. É a comunhão de corpo de Cristo. E aonde a gente participa dessa comunhão? Na igreja. Se o motivo é Cristo, eu entendo que o ponto de encontro sobre Cristo é a igreja. A igreja, meus amados, é a peneira onde somos separados, onde Deus revela e onde Deus se revela. Quem está entendendo, diga amém. Você fala, pastor, não estou entendendo nada, eu te explico, eu volto. Mas é importante, nós podemos erigir altares em todo lugar, é verdade, eu já preguei sobre isso. Você pode erigir altar na sua casa, na sua cama, um momento ali com Deus, no banheiro, de joelho, ajoelhado ali no vaso sanitário, não tem problema, tá? Não tem problema, mas a prova de amor a Deus está na comunhão. Porque você ter os seus problemas, ter as suas lutas e erigir altar na sua casa para resolver seu problema é uma coisa. Agora quando você vem na igreja é comunhão. Aí a coisa pega. Aí é a união da fé. Aí é a busca pelo mesmo propósito. A Santa Ceia celebra a comunhão todos os meses aqui na nossa igreja. Na Santa Ceia, uma vez por mês, onde o motivo é Cristo. Então, qual é o meu papel, pastor, dentro desse organismo chamado igreja? O meu papel na igreja, ele determina a minha disposição e o meu grau de interesse pela comunhão pelo corpo de Cristo. A gente se une uma vez por mês para celebrar o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, mas qual é o meu papel nesse corpo de Cristo? Amém?
Nós nos reunimos todos os meses para celebrar o corpo de Cristo. Amém? Mas qual é o meu papel nesse corpo de Cristo? É para vir aqui comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco? O que eu estou fazendo? Qual foi a proposta da mensagem de domingo, da outro domingo e de hoje? É mexer com você. Porque antes de mexer com você, já mexe comigo. Qual é o meu papel? O que eu estou fazendo? Aonde eu quero chegar? O que eu estou fazendo? Um exército, ele se torna forte quando se reúne na base, no quartel. Amém, amados? Por quê, pastor? Um exército disperso, ele é fraco. Um exército disperso, ele não intimida ninguém. É um lá, outro aqui e tal. Mas agora, quando se une, quando se prepara, quando o pelotão está em forma, ele é forte. E a igreja tem um papel maravilhoso na terra, que é um exército, de se juntar e fazer a obra de Deus. Eu tenho comigo o seguinte, que a igreja ela tem um papel importante quando ela se estabelece no lugar. Eu sempre disse o seguinte, que a igreja não é só o templo, não é só juntar pessoas, mas ela tem um papel fundamental na sociedade. Você chega, vai abrir uma igreja numa determinada cidade, nós vamos todo mundo agora, fechou aqui, nós vamos lá para um outro campo, vamos para outra região. Meu irmão, meu desejo é chegar nesse lugar, e simplesmente não abrir uma porta, mas procurar saber qual vai ser a diferença que aquela porta vai fazer naquele lugar. Se não fizer diferença nenhuma, eu estou perdendo tempo, gastando dinheiro, e atrapalhando a vida ainda de quem mora lá. Mas se eu chegar naquele lugar, e procurar saber como que está a comunidade, venha para a minha igreja, hoje à noite tem culto. Não, meu irmão, nós estamos fazendo errado. A ideia não é essa, é chegar naquela região e ver a comunidade como está, como está o grau de pobreza, o que eles precisam, ir na escola e saber quantas cadeiras de aluno tem quebrado lá, que a minha igreja vai vir aqui, nós vamos consertar, e no banco de sangue perguntar como que está aí o banco de sangue, que tipo de sangue vocês estão precisando. Vou trazer aqui 30 irmãos robusto, nervoso, sustância. Você entendeu? Vamos encher essa sua geladeira. Esse é o papel da igreja, meu irmão. Amém? Isso é igreja. Eu estou tirando você um pouquinho do banco azul e levando você lá para fora para ser de fato igreja. E uma coisa que eu quero que vocês levem para a casa de vocês hoje é exatamente isso. Qual é o meu papel no corpo? Qual é o meu papel no corpo? Irmão, estragaram a igreja. Estragaram a igreja em dois extremos. Um, liberal demais. Aonde entrou o neopentecostalismo, onde entrou a teologia da prosperidade, onde começou a se falar apenas de dinheiro, estragou. E o outro, rígido demais. Rígido demais. Aonde jovens não suportaram, adolescentes não aguentaram, e se desviaram, e se perderam. E eu te garanto uma coisa, gente, tem uma conta a ser paga aí, viu? Tem uma conta altíssima a ser pago. E quem vai pagar isso, meu irmão, foi quem exerceu o cajado muito pesado num tempo da graça e da misericórdia. Ele fez a sua doutrina, o seu jeito de comandar, de ensinar, de doutrinar, colocou cabresto, e tem muitos que não suportaram, e faltou amor. A igreja, ela avança, ela é o organismo que avança, abrindo picadas, indo à frente. E se eu sou igreja, eu tenho que ter coragem para falar do amor de Jesus. Se eu sou igreja, se eu faço parte desse organismo, eu também tenho que avançar. Eu não posso dizer que sou igreja se não avanço com os demais. Seria como o soldado que faz parte do exército, mas não se apresenta às fileiras, não dá um passo à frente quando chamado. Eu servi o exército, e a ordem unida era cobrada todo dia, era puxado.
E sempre a gente tinha que estar em prontidão. No quartel que eu servi ainda teve um período assim de jogarem bomba. Tinha aquele negócio do Comando Vermelho, que queriam entrar dentro de quartel para assaltar e roubar do paiol armas do exército. Então a gente vivia igual uns alucinados, atento 24 horas. E ali não tinha tempo, não tinha descanso. Existia um plano que a gente chamava PA, chama Plano de Ação, que reunia praticamente todo soldado. Em 15 minutos todos eles estavam na frente do quartel, quando era chamado. E não adiantava você dizer não. Eu não posso ir, eu estou descascando laranja aqui, ou então estou assistindo Netflix. Não adianta, meu filho. Você tem que ir. Se um dia você entrou, se um dia você se alistou, daqui para frente não tem mais. Porque há uma orientação. Você tem certeza? Quando alguém vem aqui à frente, nós fazemos oração. Senhor, na tua presença estou, entrego minha vida a ti, escreve meu nome no livro da vida. Pronto, você está lascado, velho. Se você quiser fugir agora, porque seu nome vai lá para a escritura, seu nome vai lá para o livro do Senhor. Não, mas eu não estava bem naquele dia, eu entreguei minha vida, mas eu não quero. Pronto, você é um desviado. Então não adianta, né? Não posso ir. Se você alistou, você tem que ir. Se você faz parte de uma igreja, você tem que ir. Se você foi convocado, não tem desculpa. Eu estava, naquele período ainda era regime militar. Não que eu seja velho, mas naquele tempo ainda era regime militar. E eu lembro que a gente está em forma, no pátio, e estava faltando quando da chamada. E de repente chegou depois esse soldado, né? Nós estávamos já todo enfileirado, íamos sair em marcha, cada um dentro da sua guarnição, e formava os pelotões, eram 3 pelotões. E ele apareceu depois dizendo, se apresentou, né? Se apresentou, pedindo para entrar em forma, diante do subtenente, e ele quis dar uma explicação. Eu cheguei atrasado, porque à noite foi o velório da minha avó, e eu passei a noite toda no velório da minha avó. Ok. Ele foi repreendido severamente na frente de todo o pelotão dele, por dar mais importância ao seu afeto sentimental do que pelo seu dever cívico de estar na corporação. Você fala, poxa vida, hein, pastor? A coisa era pesada. Eu não sei como que é hoje, né? Não sei hoje. Eu vejo soldado aí fazendo unha, manicure, depilação, mas naquela época lá, meu irmão, era coturno brilhando, fivela do cinto linda, roupa engomada. A sua farda era engomada, não? Passava aquele spray assim, depois passava o ferro, subia aquela fumaça e brilhava, né? Brilhava no final. Sargento chegava, andava, sabe com o que, gente? Com algodão. Sabe onde ele passava algodão? No seu rosto. Se enroscasse. Sai de forma. Então, gente, é assim. Aí você fala, pastor, mas isso é cruel. O subtenente, ele não ficou, é uma falta de empatia, de compaixão. E se eu disser para você que Jesus disse exatamente isso? Jesus faltou empatia, faltou compaixão nele? Não. Mas havia um dever, havia um chamado, havia uma obra a ser feita. E ele diz, aquele que ama mais o pai, ele não falou a avó, mas aquele que ama mais ao pai, à mãe ou aos filhos do que a mim, não é digno de mim. Mas eu conheço esse subtenente que falou com aquilo lá. Era o tipo de homem que ele era o primeiro, ele estava disposto a dar sua vida pelo pelotão que comandava, pois ele era o primeiro a pisar no terreno do inimigo, fazer a varredura e ser o último a deixar o local depois que toda a tropa já estava acolhida. E aí eu puxo para Cristo. Assim foi com Jesus.
que apesar das suas palavras duras, Ele é aquele que foi sozinho para a cruz, no meu e no seu lugar, para morrer pelos seus soldados, que sou eu e é você. Agora a gente fica cheio de milindre, a gente fica cheio de, não, irmão, nós temos uma obra, Deus entregou para nós, nós fomos comissionados, nós fomos chamados, porque tem uma obra a ser feita, e ai de você que foi chamado e não faz. Não venha reclamar depois que a vida não anda, que as coisas não acontecem, que tudo empacou, que tudo deu zebra. Meu irmão, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é o seguinte: você é crente? Sim. Entregou sua vida a Cristo? Sim. Batizou? Sim. Toma a Santa Ceia? Sim. Tem um chamado de Deus? Sim. E por que não faz? Estamos vivendo um mundo de ilusão, um mundo de facilidade, onde as pessoas se dizem pertencer a uma igreja, porém não são igrejas. Um mundo de clientes exigentes e não de crentes convictos. Um mundo de religiosos capitalistas que busca investidor para o negócio, jurando para o investidor que o seu retorno será fantástico. É o que a gente tem visto. Dá 1.000, meu irmão, você vai ver que daqui 10 dias Deus te dá 10.000. Pode colocar aqui na fogueira aqui, que você vai ver como que a coisa vai, né? Dá o bilhetinho aqui que eu vou enfiar lá na água do Jordão quando eu for para... Gente, balela, é tudo mentira. Jesus não está nisso. Eu vi algo esses dias que me assustou. Um culto realizado por um robô. Mas não é que o miserável pregava bem, rapaz? Inteligência artificial, já viu esse negócio? Vocês viram, né? Quem entregou a vida para ele lá? Não? E a menina pregava, a irmã, eu não lembro qual é o nome da irmã, artificial, né? Ela pregou, gente, de uma forma assim tremenda. Eu falei, ela está melhor que muita gente por aí, gente. A igreja está sendo dominada por um modelo artificial e não bíblico. A igreja está sendo moldada por um sistema dominador, de convencimento de mentes fracas que se iludem com um discurso mais de um vendedor do que de um evangelista. Cuidado com as propostas de crescimento rápido, de enriquecimento, pois Jesus disse que aqueles que queriam segui-lo, que a porta é estreita, o caminho é apertado. As aves do céu têm os seus ninhos, as raposas têm as suas tocas. Ele bate no peito e fala, mas aqui o Filho do Homem não tem onde sequer reclinar a cabeça. Então não pense que a missão é fácil. Não pense que o teu chamado é fácil. Acredite, mas ele vale muito a pena a gente mergulhar nele. Vale muito a pena a gente cumprir a nossa missão. Você é filho escolhido de Deus. Ele te ama. Ele te abençoou com toda sorte de bênção. Nunca nós podemos perder esse nosso entendimento, que fazemos parte de algo maravilhoso, que é uma igreja. É maravilhoso quando alguém pergunta para você, que religião você é? E você pode olhar para os olhos daquela pessoa e falar assim, eu sou cristão, eu amo meu Cristo, eu amo meu Senhor. E que igreja você frequenta? Eu frequento igreja tal. O que isso dá para você? Uma identidade. Você tem um endereço para fornecer. Você não é um daqueles que vagam sem uma referência. Você tem um local de adoração, prestação de culto a Deus. Um lugar de ensino, de aprendizado. E se você teve sorte de pertencer a uma instituição honesta e responsável, você é um bem-aventurado. Igrejas regulamentadas pela dura doutrina não cabem mais dentro da nossa realidade. Pega pesado, não cabe mais. Ministério que prenderam seus membros através do medo, não tem mais espaço no século 21. E eu já disse, o que segura rebanho não é cerca, é pasto.
Se tiver comida, se tiver o alimento, o crente fica. Não adianta você cercar ele com doutrinas pesadas. Não adianta, meu irmão. Em nossa igreja nós aceitamos todos. Aceitamos todos. Vem do jeito que você está. Mas nós não aceitamos tudo. Eu vou repetir. Na nossa igreja nós aceitamos todos, mas nós não aceitamos tudo. Venha do jeito que está e busque em Deus transformação. Nós estamos aqui para ajudar e não para julgar. Quem seguia Jesus, o seguia não por medo, mas pelo alimento que ele dava, que era a sua palavra. O amor ao próximo deve ser o combustível de convencimento e não a regra de dura religião. A interpretação correta das Sagradas Escrituras faz toda a diferença para o bom entendimento e como devemos agir. Eu li uma ilustração, eu não sei se é ilustração, mas eu gostei dela. Talvez você já tenha até ouvido. Que um homem foi à igreja com a esposa. Não era acostumado, mas um dia, de tanto a esposa insistir, ele falou: eu vou com você hoje. E ele levou seu celular no bolso. Quando o pastor está ministrando, o celular dele ele esqueceu de silenciar. E o telefone acabou tocando acidentalmente durante o culto. Ele estava nessas igrejas que são mais rígidas, mais duras, que não tem problema nenhum em constranger alguém que está assistindo o culto. O líder o repreendeu veementemente. Por isso os membros falaram sobre o quanto interromper um culto, uma palavra, foi inapropriado. A sua esposa, quando voltava para casa, continuou repreendendo, por conta do descuido que ele teve. Quem olhasse para aquele homem via tristeza nos olhos dele, a decepção que ele causou, a chateação. Ele está voltando para casa e não está voltando feliz, ele está voltando triste, envergonhado, humilhado. Depois disso, o que aconteceu com esse homem? Ele nunca mais voltou para a igreja. E naquele mesmo dia, ele decidiu ir ao bar. E quando chegou no bar, ainda estava muito chateado. Por conta disso, ele acabou derrubando um copo de bebida sobre a mesa. A mesa que ele estava sentado ali, ele estava muito chateado, estava transtornado, triste realmente. O garçom veio rápido, limpou a mesa, ofereceu guardanapos para que ele se limpasse. Um outro já veio e limpou todo o chão. O gerente lhe ofereceu outro drink e deu-lhe um abraço amigável, dizendo: não esquenta não. Quem nunca cometeu erros? Desde então, aquele homem se tornou cliente assíduo deste estabelecimento. O Senhor, ele pegava pesado com religiosos, mas para um pecador, ele pegava no colo. Algumas vezes nossas atitudes como membros afastam pessoas, e isso independe da nossa crença. Você pode fazer toda a diferença na vida de alguém, e eu estou falando hoje para você ser igreja, de fato. Você pode fazer toda a diferença na vida de alguém, especialmente quando esse alguém comete erros. Porque quando está tudo bem, quando está tudo lindo, quando está tudo maravilhoso, não tem muito o que fazer, porque você está aplaudindo. Mas quando essa pessoa comete erros, qual é a nossa atitude como igreja? Nós temos que fazer a diferença em nossas ações dentro e fora do ambiente religioso. E muitas vezes, numa mesa de família, está faltando uma pessoa. E por quê, pastor? Porque essa pessoa não se sente acolhida, porque naquela mesa só tem crente. Eu pergunto para você, está certo isso? Existe um preconceito com aqueles que ainda não se achegaram à fé, e nós temos que trabalhar isso na nossa vida. Nós temos que ser igreja, porque aqueles que já estão acolhidos no reino, esse já está tudo bem, mas aqueles que ainda não chegaram, às vezes nós precisamos nos aproximar para quebrar esse tabu,
e mostrar que o amor chegou primeiro. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você pensasse: o que eu estou fazendo? Como eu estou sendo igreja? Eu só peço uma coisa para você: não negocie aquilo que é inegociável. A palavra do Senhor diz que ele se fez sábio para ganhar o sábio. Em dado momento ele se fez tolo para ganhar o tolo. Mas Paulo nunca se fez pecador para ganhar o pecador. O que convence é o Espírito Santo. Então vai, pregue a palavra e deixa que o resto Deus faz. Tem alguém dentro da sua casa, dentro da sua família, que ainda não conhece Jesus? Tem um filho, tem um marido, tem uma esposa, tem alguém dentro do seu ambiente de trabalho que você sabe que está sofrendo, que você sabe que está chorando, que você sabe que está passando por um processo, e você, igual aquela menininha, né? Lá na Síria, levada pelo general Naamã, ela via aquele homem apodrecendo. Ela falou assim: mas eu tenho que ser igreja. Eu tenho que ser igreja. Se o meu Senhor conhecesse o homem que está em Samaria, com certeza ele seria curado. Você sabe quem era esse homem que estava em Samaria? A igreja de Deus plantada em Samaria através de Eliseu. O que eu estou fazendo diante de alguém que eu sei que está se perdendo? Como eu estou sendo igreja? Apontando o dedo, falando: você vai para o inferno? Eu já proibi a nossa igreja de chamar quem não é cristão de ímpio. O crentez por aí, o evangeliquez por aí, acha bonito chamar quem não é crente de ímpio. Você sabe o que é ímpio? Ímpio é aquele que comete impiedade. Eu vou dizer uma coisa para você: ímpio é aquele que chama um pecador de ímpio, porque ele está sendo impiedoso. Aquela pessoa é uma pessoa que precisa do amor de Cristo e não ímpio. Puxaram isso da Bíblia e do Velho Testamento, dos reis ímpios, que adoravam outros deuses. Tudo bem, se encaixa para eles, mas não se encaixa para o pecador, não se encaixa para aquele que Deus, aquele que Cristo estende a mão para socorrer. Eu quero que você agora lembre de uma pessoa, alguém que realmente você quer que venha para a presença de Deus. Pode ser alguém da família, pode ser um amigo, pode ser o teu chefe, pode ser quem for. Coloca essa pessoa diante de Deus e fala assim: eu quero que essa pessoa um dia se torne igreja. Eu quero ver essa pessoa na presença de Deus, fazendo a obra e pregando o evangelho. Mas para isso precisa primeiro que você o faça. Senhor Deus e Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós entramos na tua santa e gloriosa presença e te pedimos, meu Pai, assim como Daniel um dia pediu misericórdia, compaixão, força, para poder, meu Pai, exercer o seu chamado de igreja, exercer aquilo pelo qual ele foi levantado, meu Pai. E aqui, Senhor Deus querido, está cheio, não só aqui nesse templo, meu Pai, mas aqueles que estão recebendo essa palavra através da live e aqueles que vão receber depois, que sejam igrejas. E a igreja, Senhor Deus querido, não o templo, não as paredes, mas que sejam, Pai amado, um organismo vivo que se movimenta na direção do pecador. Ah, meu Senhor, eu tenho uma lista enorme de pessoas que ainda não te conhecem, mas eu te imploro, meu Pai, me usa como instrumento seu para ser igreja na vida dessas pessoas, para que elas possam te conhecer, para que elas possam se aproximar. Longe de mim, Pai amado, todo ego, todo orgulho, toda doutrina de homens, Senhor Deus querido,
a doutrina da culpa, a doutrina do pecado, a doutrina da cobrança, a doutrina da vigilância, Pai amado, que você, muitas vezes, Senhor Deus querido, você é vigiado por homens, em nome do Senhor Jesus, longe de nós. Nós queremos ser uma igreja livre, onde nós possamos falar do Teu puro e santo amor, meu Pai, a todo aquele que precisa, em nome de Jesus.